Bom pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje realizaremos o uso do NGTools, uma mega ferramenta capaz de detectar erros, de acertar erros na estrutura do NG no geral, desde a parte do que se diz respeito à instalação, quanto aos registros de componentes que são indispensáveis para a plena utilização do sistema NG no geral, tá? Muitas das vezes os usuários deparam com mensagens de erros e não buscam ajuda no suporte e também até desconhecem dessa ferramenta, que é um mega recurso que vai fazer com que seu sistema tenha um desempenho melhor, tá? Todos sabem que o sistema, princípio básico dele é estar atualizado, com os pacotes atualizados, né, que é a única maneira que a MasterMac tem de atingir todos os usuários no Brasil inteiro. Então, mas mesmo assim, às vezes o usuário mesmo atualizado está com, às vezes apresenta alguma mensagem de erro. Normalmente acontecem muitos erros de janelas, né? E essa ferramenta vai fazer com que esses erros minimizem extremamente. Então vamos para o que interessa, né? O NGTools é uma ferramenta dentro do próprio sistema. Todo NG instalado ele já vem com NGTools. O que o usuário tem que ter atenção é na hora de executá-lo, tá? Dúvidas, entre em contato com o seu suporte. Não mexa de forma desorganizada, né? Porque inclusive dentro dela nós temos condições de desatachar banco de dados, que é um problemão hoje dentro do banco de dados. Então vamos para o que interessa. Para quem tem a instalação normal, padrão do NG, o NGTools vai estar dentro da pasta C2 Eu vou abrir aqui meu computador. O meu está no D, tá? Normalmente, para quem instala no formato padrão, vai estar dentro da pasta C2 na subpasta mmqng, exe, e é só procurar pelo arquivo NGTools. No caso, o meu está aqui, ó, tá? Para usuários de Windows 7 tem que executar como administrador. E vamos para o que interessa. Essa é a ferramenta. Mais uma vez relembrando, o uso disso aqui é de responsabilidade do usuário, tá? Se tem dúvidas ao mexer, não mexa, porque aqui nós temos, por exemplo, se vocês observarem aqui, ó, banco de dados, situações que diz respeito ao banco de dados, tá? E mexeu em coisa errada aqui, complicou o sistema no geral, tá? Mais uma vez ressalto a isso, muita atenção na hora de executar essa rotina. Porém, se executar com consciência, tranquilo, é um mega recurso. Então vamos lá. O usuário normalmente quando entra, encontra essa janela. Primeira coisa que o usuário tem sempre que dominar com essa ferramenta NGTools é se o próprio NGTools está atualizado, tá? Tem que estar com o NGTools sempre atualizado. Então como que eu faço isso? Na janela principal é só clicar aqui, ó, atualizar itens. O meu aqui no caso já está atualizado, está na versão 2.0.15, então não teria atualizações. É basicamente o seguinte, você clica aqui, ele abre uma barrinha fazendo download, e quando ele termina, ele sai do NGTools e volta para essa mesma janela automaticamente. Então esse é o primeiro passo, tá? Eu vou fazer uma sequência aqui do que eu uso normalmente, tem algumas mais avançadas, mas acredito que essa aqui vai ser interessante para o usuário, para vocês. Então vamos lá. Instalação da NG. Aqui eu tenho reparar componentes usando o servidor local, ou seja, se eu estou fazendo na minha estação, ele vai buscar os componentes do servidor. É interessante, porém nem sempre é o viável, porque o ideal é esse aqui, ó, reparar componentes usando o servidor MMQ, MasterMac. Então esse aqui é o mais indicado. Vocês vão clicar nele e vai fazer aqui, ó, reparar estação de trabalho. Repara a instalação da NG na estação de trabalho, recuperando os componentes necessários do servidor da MasterMac. Ou seja, provavelmente o servidor da MasterMac vai estar sempre atualizado, né? E vai fazer com que os componentes da sua máquina sejam atualizados com ela. Então eu vou clicar aqui em iniciar. O sistema vai verificar problemas na instalação e vai te dar um diagnóstico. No meu caso aqui não foi encontrado nenhum problema, tá? Normalmente quando se encontra um problema,
o sistema te dá duas opções, uma aqui e outra aqui mais na frente, tá? A mais indicada é a mais completa. Demora um pouquinho, mas em compensação assegura de estar reparando os componentes de forma completa. Atualizar ferramentas de diagnóstico também é interessante que faça. É basicamente o mesmo processo, o sistema atualiza elas, tá? Registrar componentes da imagem do DUNF. Para quem está com problemas daquela importação do DUNF do NG fiscal, isso aqui é necessário, onde você vai usar seu usuário e senha. Ele vai fazer esse registro. Acabou, os componentes foram registrados com sucesso. Na parte de instalação é isso aqui, tá? Normalmente, executando essa rotina, gente, os problemas do NG sempre acabam, tá? E é válido ressaltar que é bom que o usuário entenda que os tipos de erros que acontecem no dia a dia, né, que podem ser um erro do sistema, claro, todo software hoje, qualquer software house hoje tem problemas com o seu sistema, não tem nenhuma que é perfeita. Porém, o que acontece? No nosso dia a dia, como o sistema é for Windows, ele utiliza de arquivos. Isso é um pouco meio até avançado para falar e eu também não entendo muito, mais ou menos só que eu entendo. E o sistema ele utiliza de arquivos DLL, arquivos do próprio Windows, né? Arquivos, os registros, né, do próprio Windows, arquivos DLL. Então, no dia a dia, a gente deleta arquivos, deleta programas, mexe no próprio Windows no dia a dia, com outros programas até que não tem a ver com o NG, e parte desses componentes são excluídos, né? Então, essa ferramenta é feita para isso, né? A MasterMac disponibiliza de um servidor com as DLLs necessárias para a utilização do NG de forma plena e faz essa reparação. Então, quer dizer, é um mega recurso. Hoje em dia ele é manual, a pessoa tem que ter o trabalho de entrar dentro dele, mas acredito que em breve a MasterMac vai fazer alguma coisa para fazer com que isso repare de forma automática, né? O que vai ser um mega recurso, por sinal. Então é isso aí. Normalmente isso aqui já acerta os erros. Outra coisa também que é interessante aqui em banco de dados, relembrando, banco de dados, tem que tomar cuidado. Reconfigurar servidor é uma boa pedida. Eu tenho aqui o processo concluído, ele é bem rapidinho. Corrigir scripts no servidor, normalmente também se corrige bastante erro, de janela principalmente. Iniciar aqui, ó, ele vai fazer um processo aqui demorado e vai de download, descompactação e execução. Vamos ver se ele não vai demorar aí, enquanto isso vamos esperar. O meu aqui está rapidinho, isso aqui óbvio que também depende da internet. Bom pessoal, dando continuidade aqui à nossa videoaula, eu não pude esperar mais para a finalização da correção de scripts no servidor, mas é basicamente aquilo. Ele aparece primeiro a parte de download, descompactação e execução, tá? Quando ele termina, ele aparece a mensagem realizado com sucesso e é isso aí, tá? Não tive como continuar. Última etapa aqui do NG Tools. Atualizações aqui, ó, antes da última etapa, atualizações. Normalmente quando o usuário costuma, na hora de atualizar pacote, costuma aparecer umas mensagens de erro, né? Normalmente se diz respeito à licença, né? A permissão dentro da máquina. E atualizar por aqui pelo NG Tools também é bem viável, onde você tem aqui verificar os pacotes já instalados, não tem necessidade de olhar, importar muito menos. Agora atualizar a versão, isso aqui é interessante, ó, porque aqui você tem aqui os pacotes que precisam ser baixados, normalmente eles aparecem aqui os valores remanescentes, né, os pacotes existentes. Só você clicar aqui em baixar pacotes e logo aqui embaixo, depois de baixado, ele vem a pedir para instalar, tá? Eu particularmente prefiro instalar sempre por aqui, mas a execução dentro do próprio sistema também não tem problema não. E para terminar, sistema operacional, onde que eu não vou executar, só vou seguir aqui, só vou explicar aqui uma sequência, um roteiro, né, em sequência, e é só prestar atenção nisso aqui. Bom, registro de componentes. Aqui irão aparecer todos os registros da minha máquina, tá? A grande maioria dos erros de janela estão relacionados a isso aqui. Então é uma bobagem o usuário estar usando o sistema no dia a dia cheio de mensagens, simplesmente interpretar que esse sistema dá muita mensagem de erro. Não, ele não dá muita mensagem de erro, muito pelo contrário, ele quase não dá erro.
Agora, o que falta é o usuário ligar para o suporte e, né, sensibilizar da situação. Estou com um problema aqui em tal situação, me ajude e tal, e vai resolver. Aqui estão todos os meus registros. Relembrando, não irei executar, tá? Porque isso aqui demora um pouco. É simplesmente aqui, ó, marcar todos os componentes, remover. Depois que ele remover, que é bem rapidinho, você tem que registrar. Eu, particularmente, gosto muito de um programa que você pode baixar na internet chamado CCleaner. Então, o que eu costumo fazer? Periodicamente, né, de vez em quando, 3 em 3 meses, eu gosto de dar uma removida dos meus componentes. Eu executo o CCleaner, que é por fora do sistema, e depois volto aqui para poder registrá-los. Essas rotinas, gente, irão minimizar em muito qualquer possibilidade de margem de erro no sistema, né? E, consequentemente, fazer com que o usuário tenha mais, né, utilize mais do próprio, né, de forma satisfatória. Dúvidas, entre em contato com o seu suporte. Espero que a videoaula tenha sido proveitosa. E é isso aí. Até a próxima.